Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Hoje, um convidado muito especial. Pessoal que eu venho acompanhando o trabalho há um bom tempo. E depois eu vou compartilhar com vocês o como que eu conheci a história do nosso convidado. Não vou revelar ainda, mas o primeiro nome dele é Matheus. Acredito que sejam muitas poucas pessoas que saibam disso, né? Matheus Andreas Algart. Andreas Gomes Algart de Carvalho. Só isso, não tinha como decorar. Vocês estão... Nossa, isso é demais pra mim, gente. Gente, hoje o meu convidado, um artista aqui de Avaré, muito conhecido, uma pessoa incrível, que tem uma história incrível, que eu trouxe aqui pra vocês conhecerem. Todo mundo conhece ele como Algart. Cara, obrigado por você ter aceitado o convite. Tô muito feliz de você estar aqui. É uma honra. Algart, se apresente para as pessoas, um resuminho, quem é o Algart? Porque não tem como eu decorar seu nome completo, que é muito apelão. Bom, eu sou o Algart, né? E eu sou um artista independente daqui da cidade de Avaré. Moro aqui há alguns anos já. E eu sou multiartista. A gente faz tudo, desde a composição, produção, edição, tudo. Então, a gente bota a mão em tudo, artista independente. E aí, estamos aí na carreira aí, construindo aí, crescendo aos pouquinhos, devagarinho, fazendo o nosso corre para dar tudo certo e crescer na carreira como músico, como cantor. Cara, eu achei muito bonita a sua história quando eu conheci os bastidores. Eu achei muito legal. E, bom, você falou pra gente aqui que você já não é de Avaré. De onde que você é? Bom, eu nasci em São Paulo. Sou paulistano. Você nasceu onde lá? Na capital. Que legal. Na capital. E aí eu cresci a maior parte da minha vida, um pedaço da minha vida em Brasília. Nossa. Sim, em Brasília. São Paulo, Brasília? São Paulo, Brasília, é tudo a ver. Pertinho. Pertinho. E depois eu voltei pra São Paulo. E aí depois vim parar aqui em Avaré, na adolescência. Aí tô aqui até hoje. Cara, mas como assim? Como que foi? Peraí, foi muito rápido. Como De que São aconteceu? Paulo, Brasília, Avaré. Por que foi essas mudanças? Então, porque a minha mãe é brasiliense e o meu pai é paulistano. Aí eles se conheceram, né? E foi onde teve essa fusão aí, Brasília-São Paulo aí. E pra não morar nem em Brasília, nem em São Paulo, vieram pra Acabou Avaré. morando nos dois e vem morar em Avaré, foi. Cara, hoje você já trabalha profissionalmente cantando, compondo, produzindo. Sim, há quanto tempo já? Já profissionalmente mesmo, desde 2018, acho que faz uns... Foi quando você lançou o primeiro single seu? Foi, meu primeiro single foi em 2019. Top. Mas em 2018 eu comecei a postar cover na internet. E aí eu cantava, na verdade eu canto desde criança, né? E aí, depois que fui chegando na adolescência, eu dei uma paradinha. E aí o pessoal descobriu que eu cantava. E aí eu comecei a postar na internet. E aí fez um pouquinho de sucesso ali, a galera gostou. E eu falei, putz, eu gosto disso, eu não devo deixar morrer essa parte de mim, sabe? E aí foi onde eu peguei, em 2019 mesmo, fui com tudo pra cima. E tô lançando desde então. A música era um hobby, ou não? Ou era só uma coisa que você gostava? Não, desde criança. Desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me entendo por gente, música pra mim sempre foi um escape da realidade, ao mesmo tempo uma salvação. Como se fosse uma medicina, sabe? E eu lembro eu cantava na igreja quando era criança. Antes de eu entrar na igreja, já era fã de música, já gostava de Michael Jackson, ouvia muito Sade. E aí a gente acabou entrando na igreja, conhecendo a igreja. E eu comecei a cantava solo, depois a gente pegou coral e cantando sempre junto, mas sempre gostamos de cantar solo. Eu, minha irmã, minha mãe, a gente cantava os três juntos também. E aí, assim, a gente cantava os trio, eram 3 vozes desde criança. E aí, o que aconteceu? Foi onde eu cresci nesse meio musical, eu fui criando interesse por piano. Você toca piano? Não assim, profissionalmente, mas eu gosto de arranhar. Eu acho que eu sou autodidata pra isso, porque eu gosto de tocar de ouvido. Então, às vezes, assim, eu tenho vontade de aprender, espero que eu consiga ainda, tá nos meus planos. Mas se você me colocar numa sala com piano e eu ficar ali, eu vou sair dali tocando alguma coisa, porque eu fico brincando até eu conseguir. Que legal, cara. Eu sei o básico, mas é isso. E aí foi onde eu comecei a cantar. Eu cantava na igreja. E aí eu saí da igreja depois na adolescência ali, né? Aquela época mais rebeldezinha, a gente acaba saindo. E aí parei.
sabe? Deixei de lado, assim, meio que esqueci, né, disso. E aí, depois, quando eu tava mais velho agora, depois dos 20 e poucos, eu postei um cover cantando na internet. Qual que foi o primeiro? Você lembra? Nossa, o primeiro cover era difícil, simples, né? É que se eu falar que as histórias vão coincidir, né? Mas eu tinha abri uma loja de roupa, uma época. Gente. E aí, loucura. E aí, nesse meio período, alguns clientes descobriram que eu cantava e pedia pra eu cantar na loja. Foi onde começou. Sério? Onde foi tudo começou. O cliente a loja aqui em Avaré? Na minha loja, era aqui em Avaré. Como que chamava a loja? Era Gold Generation o nome. Gold Generation, geração dourada. E aí, é bem legal a ideia. Depois eu conto pra você com calma. E aí, o que aconteceu? Eu cantando pros clientes, eu falei, putz, pessoal, posta na internet. Eu falei, tá bom, vou postar. Aí um dia eu peguei, sentei lá, não tava entrando cliente nem nada, era um período que tava um movimento baixo, né? Menos movimento. E eu gravei e postei uma música do Chris Isaak, Wicked Game, que eu gosto muito. E aí todo mundo compartilhou no Facebook. Foi o auê. Eu falei, meu Deus, vou postar mais. Aí eu fui postando umas músicas assim. Aí eu peguei, putz, vou entrar no estúdio e vou gravar com o microfone, um playback ali de fundo, né? Um instrumental. E vou postar no YouTube. Foi onde eu coloquei no canal. Aí começou a fluir. Aí tem um vídeo meio, às vezes, com violãozinho, brincando ali, cantando alguma coisa. Tem eu só solo também. E foi indo. Viu? Antes, você falou que você meio que utilizava a música ali, vamos dizer assim, pra essa fuga da realidade. Sim. Falando assim, dá a entender que você teve uma vida difícil. Como que... Ou só foi uma coisa que você comentou mesmo? Porque quando a gente faz algo nesse sentido, assim, que nem você falou... Dá a entender, assim, que tinha um negócio pesado ali, né? Sim, tinha. Como que foi a sua infância, cara? Então, minha infância, não foi flores, né? Igual às vezes o pessoal vê meu Instagram e vê a minha vida hoje, olha pra mim e pensa, nossa, ele nasceu num berço de ouro, porque ele tem tudo isso, ele se veste assim e tal, mas não, minha infância foi bem... Não foi impossível, mas a gente viveu ali no limite de milagre ali, sabe? A nossa vida era literalmente assim. Então, muitas das vezes a gente passava por situações em que a gente falava assim, meu Deus, e agora? E aí, do dia pra noite, eu acredito em Deus, né? Não sei como vocês são, mas eu falava assim, a gente falava, meu Deus, e agora? E do dia pra noite acontecia, Deus fazia alguma coisa, era um milagre. Algo acontecia de sobrenatural, que não era previsto acontecer. E aí a gente vem vivendo todo esse período e tudo pela fé. A gente acredita que vai acontecer, mesmo todas as circunstâncias dizendo não, sabe? Então a minha infância foi bem complicada. Até questão de escola, no bullying também. Muitas das vezes eu olhava assim e falava, por que eu sou diferente de todo mundo? Por que eu penso diferente de todo mundo? Eu sempre fui muito fora da caixa. A minha mentalidade hoje eu olho e falo, putz, eu acho que eu era uma criança moderna vivendo numa época mais antiga, sabe? Você estudou onde? Eu, na infância inteira? Você não estudou aqui em Avaré, né? Não estudei aqui. Foram várias escolas. Foi São Paulo, Brasília, né? Depois voltou pra São Paulo, então foram várias escolas. Mas todo lugar você teve problema, assim, com bullying, assim, com convivência com as crianças? Sim, a maioria deles. Caramba. A maioria deles. Geralmente era mais com os meninos o problema. Tipo, todas as meninas gostavam de mim, queria ser minha amiga. E eu sempre tratava todo mundo muito bem. Então, tipo assim, eu era uma criança que minha mãe, ela me educou desde criança pra respeitar as mulheres. Eu sempre fui muito educado, nunca desrespeitei professor, pessoas mais velhas, sempre respeitei. E aí eu sofri um pouco nisso porque não gostava de nada violento, jogos violentos, brincadeiras violentas, nada. De soquinho... Nunca. Nossa, eu repudiava. Quando eu vi alguém brincando de soco, eu já queria parar. Para de brigar. E aí os meninos geralmente sempre me taxavam mais ali, né? Caia matando em cima, mulherzinha, mariquinha. Eu ouvi muito isso na infância. Eu ficava meio chateado. Você entendia, né? Na época, eu sentia que era algo ruim pela forma que eles falavam, sabe? Eu ficava triste, ficava chateado. Mas a minha mãe sempre me ensinou que as pessoas dão o que elas têm pra dar. Então, tipo assim, aquilo vem uma coisa... É uma questão de criação do que vem em casa. Então, eu só olhava assim... Sabe quando chega um tempo que você sofre tanto que você olha e não machuca mais? Eu passei por isso. Caramba. E aí, de tanto receber rebordosa a vida inteira crescendo dessa forma, chegou uma hora que as pessoas cometiam bullying comigo e eu ficava assim, tá bom. Eu acho que eu deixava eles doidos, porque eu não reagia. E aí, eu acho que eu cresci meio que criando essa armadura nessa questão aí de
até de falar. Eu era muito tímido. Sério? Eu tinha vergonha de ir, por exemplo, no mercado. Eu não ia comprar pão quando eu fui ficando mais velho. Eu não gostava de ficar sozinho nos lugares. Se eu tivesse que resolver uma coisa sozinho, eu não gostava. Eu ficava mãe, chamava meu pai, não gostava. Eu com 12, 13 anos. E aí, nesse período, foi onde eu acabei... Mas na adolescência, que eu acho que foi onde você vai aguentando, tem uma hora que você não aguenta mais. Foi quando eu fiquei depressivo. Cara, é muito difícil, porque escola, assim, né? É um ambiente ali que você tá todo dia. Sim, todo dia. E todo dia Todo é dia. uma batalha, né? Porque Sim. a criança... Né? A criança não tem limite, né? Não tem filtro, Hoje, né? as crianças de hoje, eu acho que elas são mais conscientizadas pelos pais. Alguns pais têm mais um senso ali de educar, de falar, olha, filho, filha, isso aqui não é legal. Até os pais que não ensinam, as crianças aprendem na internet. Você vê vídeos sobre isso, que não é legal fazer essas coisas. Mas na minha época, não. Era o bullying pesado, assim. Era chiclete no meu cabelo, chiclete na minha roupa, cortava meu cabelo com a tesoura. Gente. E assim, eu fui uma criança que eu sempre fui muito vaidoso. E eu não gostava nem que o tio da perua da escola bagunçasse meu cabelo quando me via cumprimentar. Porque eu ficava doido, eu falava, não bagunça meu cabelo. Minha roupa, meu uniforme era impecável. Minha mãe sempre me arrumou, eu ia arrumadinho, voltava arrumadinho. Não era aquela criança que ia e voltava bagunçada, sabe? E aí, o que acontecia? Eu sofria muito por causa disso, por eu ser muito certinho na época. Eu sempre gostava de estar... Aquela coisa assim, se eu visse uma Engomadinho, flor... né? Engomadinho, Não gostava de voltar com a roupa suja, o tênis tinha que estar limpinho. E eu via uma flor no jardim, eu levava pra professora. Eu era assim. E aí eu sempre demonstrava carinho pelas pessoas que eu sentia mesmo. E aí o que acontecia? Eu fui enfrentando a realidade quando foi caindo a minha... Como que fala? Quando foi caindo a realidade pra mim, eu falei, putz, o mundo não é um mar de rosas e as pessoas não são boas. Eu fui ficando assim, sabe? Tipo, nossa... Não é com todo mundo que eu posso ser bonzinho. Teve alguma situação específica, assim, que você lembra, assim, que deu esse choque de realidade em você e meio que caiu a ficha? Teve. Nossa, agora eu lembrei agora. Eu já sofri um bullying muito forte em que, na época, eu tinha conseguido uma bolsa pra entrar. Quando a gente foi pra São Paulo, eu consegui uma bolsa pra entrar numa escola que era um sonho da minha vida, que é a escola adventista. Desde criança eu sonhava com isso. E a gente conseguiu a bolsa integral pra entrar. Eu lembro que a minha mãe chorou, a gente chorou muito, porque era um sonho nosso. Minha mãe orava pra gente conseguir estudar naquela escola, porque adventista tem, né? É muito bonita a escola em si, as normas, as regras, os padrões. Além de ter toda aquela coisa ali, né? O regradinho que eu Tudo era que você criança, queria. tudo que eu queria, tinha isso. E a gente entrou nessa escola e chegou um período que a gente acabou, não teve mais a bolsa, era só um ano, e a gente teve que sair porque meus pais não tinham dinheiro pra pagar. E aí foi a primeira vez que a gente estudou em escola pública. E aí na escola já sofri o bullying, já nisso. E aí quando eu entrei na escola, inclusive eu também, no adventista eu sofri o bullying também, pelos meninos também, era terrível. Eles falavam por trás, eu ficava só ouvindo assim, me xingava. Tinha gente que olhava na minha cara e falava as coisas na minha cara, eu ficava assim. Sabe quando você olha assim, só respira assim e fica assim, fica tranquilo, não revida, não bate. Minha mãe sempre me ensinou isso, a não revidar, a não bater. Então, se alguém me batesse, infelizmente eu ia ficar lá, porque eu não ia revidar. Eu prefiro falar com um adulto, eu ia atrás de uma diretora, tanto que chegou uma época que as crianças tinham medo de mim, porque eu ia na diretoria pra qualquer coisa. E aí o pau torava. Era advertência. E aí eu acabei indo pra essa escola pública. E tinha um menino na escola, inclusive, olha que coincidência, o nome dele era Jesus. Gente. Inclusive, Jesus, se você vê esse podcast aí, um abraço pra você. E você foi uma peça principal na minha vida pra eu me tornar quem eu sou hoje, e eu sou grato pela sua vida. Esse menino não gostava de mim de jeito nenhum. E eu lembro que ele falava que ia me bater, ele não gostava de mim. E aí um dia ele pediu um corretivo emprestado, uma coisa assim, e eu emprestei. E eu pedi de volta porque eu precisei usar. Ele não quis me devolver. O que eu fiz? Eu fui na professora, falei com a professora, e ela ficou brava com ele, pegou o corretivo dele, não sei o que, deu briga, ele ficou de advertência, ele ficou bravo. Na semana seguinte, ele se juntou com mais 5 meninos da escola. E no intervalo, quando eu desci pro intervalo, no pátio, na frente de todo mundo, ele me pegou pelas costas, me jogou no chão e os 5 me bateram. Mas me bateram mesmo, de pisar em cima, de chutar, de pisotear. E ninguém, nem as inspetoras da escola separaram. Nossa, parece filme de terror isso. Aqui hoje eu acho que talvez eu seja um pouco curado. Mas se eu falasse isso há uns 2 anos atrás, eu tava me acabando de chorar aqui. Porque eu nunca vou esquecer a cena da minha cabeça no chão, assim, eu vendo os meninos vindo pra cima. Todos eles me bateram.
pelo simples fato deles não gostarem de mim. Quando a diretora perguntou por que vocês bateram nele, ele falou porque a gente não gosta dele. Porque ele é muito educado, porque ele é diferente. Aí eles falavam na cara dura, eu não tinha feito nada de ruim pra eles. Tanto que eu nem conhecia os outros meninos. E eles se juntaram e me bateram na escola. Eu lembro de ver 2 pessoas, inclusive é um fato que... Eu tô tremendo. É um fato que me faz chorar quando lembro, porque eu sempre fui uma criança que... Calma. Fica calmo. Desculpa, gente. Toma água aí. Eu nunca suportei ver outras pessoas sofrendo injustiça. Então, quando eu era criança, eu vi uma gordinha sofrendo bullying, um negro sofrendo racismo, ou alguma menina sendo vítima de machismo. Eu era criança que me colocava na frente para que essa pessoa não sofresse. E aí eu vi o ponto que eu tava sendo a vítima daquilo e ninguém fez nada. E eu não esperava que alguém fosse fazer nada, mas eu entendi muito na pele a vida inteira o que é você sofrer um preconceito, o que é você ser vítima de algo e não tem ninguém pra dar voz pra você. E eu lembro que esses únicos 2 amigos, eu sempre era amigo, fazia amizade com as pessoas mais estranhas. Era sempre o nerd, ou era a roqueira punk da sala emo, ou era a gordinha que todo mundo excluía. Era sempre assim, eu sempre fazia amizade com essas pessoas e eu defendia essas pessoas. Então se alguém fizesse algo ruim com elas, eu não queria nem saber se eu ia me ferrar. Eu ia junto, sabe? Eu falava, não faz isso com fulano. E aí eu lembro de ver essas 2 pessoas, esses 2 alunos que eram meus amigos, não lembro nem direito o nome deles. E eles olhavam pra mim assim, e eu vi que eles queriam me ajudar, mas eles não iam porque eles sabiam que eles também iam sofrer. E eu falei, putz, se eu fosse forte o suficiente pra revidar, pra fazer alguma coisa, e... pra não acontecer nada com ele, sabe? Isso mexeu muito comigo. E aí eu lembro que na época a gente foi na diretoria, minha mãe foi na escola. Nossa, deu um BO. E ele falava que ele ia me matar, que ele já sabia a cor do meu carro quando meu pai ia me buscar. E era de periferia. E minha vida foi um inferno nesse período. Eu lembro que minha mãe ficou muito triste porque ela não podia estar pagando uma escola particular, que a gente teria mais segurança. E... nesse momento eu vi assim, sabe? Quando foi cair na minha realidade, eu falei, putz... a gente tem uma situação que é muito difícil. E como a gente vai se virar com isso, sabe? Mas eu tive muita fé. Eu sempre me apeguei muito a Deus, sabe? Mais do que religião, sabe? Eu acho que religião é mais uma regra ali, uma norma. Mas eu sempre fui mais conectado a Deus, a fé. E aí eu lembro que eu falava, Deus, por que eu sou assim? Eu não quero ser assim. Eu não quero ser essa criança que não revida... por que eu sou assim, fraco dessa forma? Eu não queria ser assim. Eu queria ser forte a ponto de revidar e quebrar a cara de todo mundo e não deixar ninguém fazer nada com as pessoas que eu protegia, sabe? Eu ficava triste. E aí, com tudo isso que aconteceu, eu fui crescendo, fui criando essa armadura. Então, quando eu mudei muito de escola. Quando eu mudava de escola, eu já sabia que eu ia sofrer bullying. Pelo fato de eu vim de Brasília, meu sotaque é porta, por quê? Portão. E aí, eu já sofri o bullying aí, já começava aí. Quando eu falava meu nome, Algarte, o pessoal surtava. É que hoje o sotaque tá mais puxado pro avarense, pro paulista, porque eu morei em São Paulo, né? Então, por quê? Porta, por quê? E aí eu já sabia disso. Mas eu fui crescendo como se isso fosse coisa normal pra mim, porque eu acostumei. Então, tipo assim, eu entrava numa escola, já sabia que eu sofria bullying, eu nem falava mais pra diretora, eu ficava assim... Sabe, é aquela coisa, não tô sentindo muito. Sentia, mas eu aguentava firme, sabe? Porque eu falei, gente, a diretora já deve estar cansada de ver a minha cara indo na diretoria, falando que fulano fez isso, aquilo, entendeu? Então, assim, eu já vi inúmeras coisas no ensino médio, quando eu vim pra cá, era... Como é que vocês fizeram pra sair dessa situação que você teve lá com Jesus? Com Jesus, então. Você se mudou de escola? Como é que foi? Sim, a gente foi. Minha mãe foi conversar com ele. Se fosse qualquer outra mãe, ia quebrar o pau na escola, ia fazer um inferno. Minha mãe olhou. Minha mãe, eu como uma pessoa cristã, vou fazer o que um cristão faria. Pasme. A gente foi na escola, conhecemos o menino. Minha mãe conheceu o menino. A mãe do menino estava lá, louca pra quebrar a cara do menino. A diretora querendo arranjar confusão, minha mãe olhou pra ele, a gente conversou com ele. A gente só entendeu que tudo que ele fazia na escola... Ele era o aluno que mais dava trabalho. Ele dava muito trabalho pros professores, pra escola inteira. E aí a gente descobriu que era a estrutura familiar dele. O que aconteceu? A minha mãe acabou conhecendo a mãe, acabou fazendo oração pela família dele, tudo. E ele acabou indo pra igreja. Caramba. E ele virou meu amigo. Amigo não próximo, mas assim, meio que fez as pazes. E eu tinha orgulho de ver quando ele tava indo pra igreja. O menino mudou da água pro vinho. Virou outra pessoa.
Caramba. E aí eu acredito que às vezes a gente passa... É até uma coisa que mexe comigo. Porque a gente não tem vitória sem ter processo, sabe? Às vezes é preciso você passar uma situação desse jeito pra que uma vida que precisa de ajuda alguém possa enxergar. Tipo, olha só, esse menino tá dando trabalho. Ele precisou passar por essa situação aqui de bater no outro pra que a mãe do outro viesse e a gente conseguisse entender que ele precisava de ajuda. Uma coisa que a escola não fez. E aí eu fico pensando, eu falei, quantas das vezes a gente não passa por situações em que a gente precisa passar, a gente fala, nossa, por que eu tô passando por isso? Tô quebrando a cabeça, tô me ferrando. E a gente não entende que às vezes a gente tá passando por aquilo porque alguém que tá ao nosso redor precisa de algo, precisa da ajuda, precisa da nossa visão, da nossa experiência, ou às vezes a gente precisa aprender com aquela pessoa. Então isso foi me moldando desde criança a aprender que todo processo é necessário. Não tem como você... Eu não seria o que eu sou hoje, eu não conseguiria... Inclusive eu dou palestra motivacional, tô com um projeto de palestra motivacional nas escolas, onde eu falo sobre bullying. E eu jamais faria isso se eu não tivesse passado por tudo que eu passei a minha vida inteira. Porque eu não ia ter conhecimento de causa. Então, às vezes, quando eu falo sobre isso nas escolas, eu vejo alunos que o olho enche de lágrima. Eu vejo, às vezes, professores que engolem seco, assim. Porque você vê que o professor sabe de alguma coisa e não consegue resolver, às vezes, porque é uma situação maior. E aí eu falo, Deus, eu às vezes te agradeço mesmo pelos problemas ruins, por tudo que eu passei na minha vida que poderia me deixar pra baixo, poderia me destruir. Eu sou grato. Tudo, cada detalhe. E a gente vê, né, nos noticiários, né, que as pessoas que são os opressores, né, que as pessoas Sim. que fazem o bullying são as pessoas que vão ao extremo, né. Parece que toda a raiva que aquela pessoa tem no coração acumula e canaliza em uma pessoa, né. Sim. Então foi muito bonito ver como que a sua família, em vez de ir lá, né, e falar assim, vamos pegar ele na esquina então depois. Não, a gente teve paciência. Vocês viram a situação de uma forma não macro, né? Vocês abriram. Sim. O que será que tá acontecendo? Porque é uma criança, né? A criança não... Né? Como é que, de onde que surge essa raiva, inclusive, né? até a diretora da escola não suportava ele. Então, tipo assim, você vê que os próprios adultos já não dava mais a mínima. Não tava nem aí. Então, eu acho que quando chegou nessa situação de ver que alguém se importou e a gente foi atrás, foi conversando, foi ali, né, auxiliando, foi melhorando. E aí, inclusive, esse ponto do bullying, até as vítimas de bullying, quando você vê esses ataques que estão tendo nas escolas, a maioria ou é o agressor, que vai e entra armado na escola, ou é a vítima. Eu poderia muito bem ser um aluno desse tipo, que entraria numa escola armado e ia ter milhões de motivos pra cometer um acidente, uma chacina. Acidente não, né? Um crime ali. Porque eu sofria bullying de todos os lados. Entendeu? Então, tipo assim, se você não tem uma estrutura tanto dentro de casa, às vezes um professor é capaz de salvar a vida de um aluno e até a família. Tanto que eu valorizo muito os professores por causa disso, porque eu já vi inúmeras situações em que professores detectaram situações nos alunos e... Sabe quando o aluno não se sente sozinho? Porque você vê, tipo, eu tô aqui do seu lado. Inclusive, minha mãe é professora e faz sentido. Falando de bullying, hoje, sei lá, quase 10 anos depois, você ainda sofre com isso? Olha, hoje, eu diria que eu não sinto tanto isso. Porque a armadura, né? A armadura bate de frente, nem cócegas faz. Mas eu sinto muito isso no pré-julgamento que as pessoas têm comigo. Todo mundo olha pra mim, às vezes me vê arrumado. Eu gosto muito de moda. Então, tipo, eu gosto de andar arrumado, sem fashion, tudo estiloso. As pessoas olham pra mim e já criam uma imagem minha. Ele é metido. Ele é isso. Ele é aquilo. Aí, quando me conhece, fica assim, nossa, eu ouço direto isso. Eu tinha uma imagem totalmente diferente de você. Me falaram que você era assim, assim. E eu tô vendo que você é totalmente oposto do que me falaram. Eu falei, então, gente, conhece a pessoa, sabe? Pra você ver realmente como que é. E, às vezes, a gente passa por tanta situação que a gente tá num lugar, a gente tá de cara fechada. Mas se você vier falar, a gente vai abrir um sorrisão e vai bater papo ali, vai criar uma amizade ali, entendeu? E aí talvez acontece muito isso, de eu entrar nos lugares e eu reparar às vezes pessoas que olham assim, você vê que tem gente que cochicha, eu sei quando as pessoas falam por trás de mim, eu sinto, e é batata, a minha intuição se eu pensar que alguma coisa aconteceu, eu falo, depois eu descubro o que aconteceu, sabe? Então assim, aí depois eu falo assim, Deus me ajuda, essa pessoa não gosta de mim, ou essa pessoa falou alguma coisa de mim, ajuda, me coloca numa situação que essa pessoa vai conhecer quem sou eu. Me apresenta pra essa pessoa. Essa pessoa vê que eu não sou o que ela pensa que eu sou. E aí, onde as pessoas vêm, acaba acontecendo alguma situação, onde eu acabo parando no local e a pessoa me conhece e fala, putz, você é diferente do que eu imaginava.
Cara, é muito legal isso, porque parece que você fala muito de um jeito assim, muito bonito e você sempre, sua fala é sempre atrelada à fé, né? E a gente tá falando de um tipo de bullying específico, né? Que é a pessoa que te vê, que te via, né? É. E viu o estereotipo e pá, pedrada. Também tem aqui no Brasil também tem um tipo de bullying que é muito comum também, que é o bullying por classe social, né? Sim. Então a pessoa olha pra você, hoje pode fazer o contrário também. Putz, ele tem um relógio legal, Um relógio bonito. tem um brinco legal, putz, esse rico aí, não sei o que tem. E o contrário também, né? Putz, Sim. a pessoa é pobre e não serve mais pra nada. Sim. Você comentou comigo em off, que antes da gente começar a gravar, que você morou um tempo num circo. Sim. Como é que foi isso, cara? Porque eu fiquei curioso. Vamos agora sair da parte triste e ir pra parte alegre. Então, quando eu era criança, eu era criança, meus pais conheceram. Na verdade, foi assim: eu sempre fui apaixonado por arte e sempre vivi nesse meio. E meus pais trabalhavam com isso. E até gente da família também, por parte da minha mãe, também trabalhava nessa área. Então eu cresci nesse meio. Minha mãe sempre gostou de teatro, meu pai também, musical. A gente ia muito em eventos assim, então eu cresci assim, deslumbrado. Nossa, eu amo. E aí, nisso, a gente foi num circo. Inclusive, não sei se o circo existe ainda. Circo Portugal, um abraço. É um circo e tinha uma peça como que fala? Um ato, né, do circo, em que um palhaço... Olha... Nossa, que engraçado. Eu tô contando isso pra você e faz sentido, aquele palhaço. Depois eu vou explicar porque cai a ficha agora. Ele era muito feliz, alegre, dançarino, pá, 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 e vinha com apito e tocava música. E aí, nisso, eles tiravam o radinho de som dele. Vinha alguém, tirava o radinho de som dele, arrancava o apito dele, pisava no apito, quebrava o apito. E o som, a música, era o que fazia o palhaço alegre. E ele chorava. E aí, nisso, alguém do circo pegava alguém da plateia, uma criança, né, geralmente, porque criança pra interagir, e ia levar lá pra ele o apito, o chapéuzinho dele, o sonzinho dele, e ligava de novo pra voltar o palhaço a ser feliz. E o palhaço, resumindo, o palhaço ficava triste se não tivesse música. E eu acho que agora que eu sou esse palhaço, faz muito sentido, porque as coisas acontecem assim. E eu nunca tinha pensado nisso, agora que eu tô te falando tá fazendo sentido. E ele chorava muito, e o que deixava a gente impactado no circo é que você ia pra rir. E nessa cena, o circo inteiro chorava, porque o palhaço chorava de borrar a maquiagem, a música era triste. E nesse período, eu fui no circo várias vezes, porque eu queria ver aquele palhaço. Eu me apaixonei pelo palhaço. Meu pai me levou, minha mãe me levava no circo várias vezes. A gente fez amizade com o palhaço. E aí, a gente pegou e fez amizade, e eles pegaram. Minha mãe também trabalhava com coisa de festa, então ela tinha maquiagem de palhaço. Esse palhaço era chileno. E o nome dele era Basílio. Hoje ele não tá mais aqui, mas a gente ficou sabendo, né, quando entrou em contato com a esposa dele. A Flor, um beijo, Flor. E ele ensinou minha mãe a fazer maquiagens, tudo. E aí a gente pegou e eles convidaram a gente pra ficar nas férias da escola. Foram 30 dias no circo. Falou, vamos com a gente pro circo, convidou. Fomos a família passar 30 dias no circo. Na época o circo podia ter animais, então tinha chimpanzé, tinha arara, tinha um monte de coisa. Tinham 3 elefantes, 2 girafas, um hipopótamo e outros bichos que eu não vou lembrar, lhama, camelo. Era muito bicho, era tipo um zoológico. E por incrível que pareça, o circo era muito bem cuidado. A gente ficou 30 dias, a gente via que os animais eram tratados a pão de ló. Os bichos pisavam no feno limpinho, eles trocavam todo dia, se bobear, era 2 vezes por dia, trocando, limpando tudo. Então, assim, era incrível o circo. Eu tenho orgulho de dizer que eu fiquei nesse circo. E aí a gente pegou nesse período. E esse período de 30 dias a gente ficou. Então eu ajudava a cuidar do elefante. Tinha uma elefoa que era a minha preferida, o nome dela era Maia. E eram 3, né? E eu só lembro da Maia porque eu gostava só da Maia. E eu subia em cima dela. Então eu ficava com os pés atrás da orelha e na cabeça. Eu ficava em cima da elefoa. A gente dava cenoura, dava alimento pros outros bichos. O hipopótamo eu dei. A primeira vez que eu dei uma melancia pro hipopótamo eu quase morri do coração. Porque a boca deles é enorme, né? A gente é criança, tudo é grande. Então, tipo assim, minha vida... Eu tive bullying, mas parece que não foi nada perto dos milagres, das coisas boas que eu vivi, sabe? Com quantos anos você morou no circo? Você lembra? Eu tinha, acho que 7, Nossa, 6, foi bem 5, entre 5 a 7 anos. Nossa, que legal. Foi antes de eu ir morar em São Paulo. Que legal. Foi em Brasília, Goiás, Goiânia ali. E aí eu cresci nesse meio. E aí eu lembro que teve um aniversário do palhaço, em que foi perto da gente ir embora.
E nessa peça de teatro dele, ele esperava que eu fosse levar o apito e a coisa pra ele. Só que, na verdade, era aniversário. Então, a gente comprou um buquezão de rosas. Foi a última vez que a gente viu ele. E eu levei o buquê de rosas. E aí, ele chorou de verdade. Porque ele não esperava. Putz, que legal. E aí eu falei parabéns pra ele, tudo na peça. Então, tipo assim, minha vida foi bem dentro da arte sempre, sabe? Na música, teatro, cinema, desde criança. Sempre fui muito sonhador, então quando minha mãe comprou uma TechPix na época da TechPix, às vezes eu posso falar, pode, né? Marca, né? Eu juntava as crianças da rua pra fazer filme. Sim, eu escrevia roteiro no caderno e falava, gente, você vai ser a atriz tal, você vai ser a atriz tal. E nessa cena a gente vai fazer isso aqui. Então, tipo, desde criança eu já tinha isso de querer trabalhar com essa área. E aí foi onde chegou onde eu tô hoje, né? Cara, e voltando num ponto assim, antes da gente partir para essa mudança pra Avaré e tudo mais, você teve uma infância assim que você teve uma estrutura de família muito, muito boa. Vamos dizer assim, até hoje assim, não é tão comum, né? Nem todos têm uma estrutura do pai, a mãe, independente da condição financeira, mas do ensino mesmo, né? De ensinar ali sobre a religião, Sim. os valores e tudo mais, isso você tem muito forte com você. E você sofreu bullying por muito tempo, né? Então você teve você teve depressão. Foi. Então, obviamente, ali a rede de apoio ali dentro da sua casa foi fundamental pra você sair dessa. Foi. Mas quando que caiu sua ficha, assim, que você entendeu o porquê de tudo isso? Quando que veio à tona, assim, você entender sobre a sua opção sexual? Como que foi isso pra você como é que foi você entendendo isso? Porque chegou um momento, assim, pelo que você me falou, que você não entendia o porquê que eles faziam tudo isso com você. Sim, então, por eu ser mais sensível desde criança, tudo me toca. Então, por exemplo, se acontecer comigo, não sofro tanto, mas se eu vejo uma pessoa na rua pedindo uma esmola, pedindo uma coisa, precisando de ajuda e eu não posso ajudar, isso me toca. Então, eu sempre fui muito assim. E aí eu comecei a perceber, falei, putz, eu sou diferente. Inclusive, até em opção sexual, algumas pessoas olham pra mim e pensam assim, ele é gay. Ou milhares de outras coisas. É um tema que eu nunca falei, inclusive, tô falando aqui. E as pessoas olham pra mim e pensam, A, B, C, D. E eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de rótulo. E pra mim, eu olho todos os seres humanos de formas iguais. Então eu não consigo olhar pra alguém. Eu não posso dizer pra você que eu poderia estar namorando um cara ou eu poderia estar namorando uma mulher. Não, porque todo mundo olha pra mim e pensa que eu sou gay pelo fato de eu estar sempre arrumado, de eu ser muito estiloso. Não é assim, é bem diferente. Então, assim, eu não gosto de rotular isso. Porque eu acho que o ser humano, ele é muito infinito pra gente chegar e falar, você é isso, você é aquilo. Não, seja você. Não importa se você gosta de A, B, C ou D. É uma coisa que eu levo muito pras pessoas, meus amigos, inclusive, até as pessoas que eu conheço, que eu vejo que enfrentam situações e falo, gente, para de querer se encaixar, não tenta entrar nessa caixa, porque a gente é muito infinito pra você se colocar dentro desse copo. É tipo aquela coisa que o Bruce Willis disse uma vez, be water, my friend, seja água. Por que água? Porque a água, ela se adapta a qualquer formato, a qualquer recipiente. E eu quero ser como água. Você pode me colocar nesse copo, eu vou estar no formato do copo. Se você me colocar numa jarra, eu vou estar no formato da jarra. Eu sou assim. Então, eu não gosto de me rotular ou de me colocar dentro de padrões que todo mundo precisa, a maioria das vezes, às vezes precisa ter. Mas se eu pudesse escolher, eu falaria, não, gente, eu sou o Algart. E eu não posso chegar e falar, eu gosto disso ou daquilo. Não, hoje eu gosto de viver assim, eu penso assim, mas amanhã, se eu mudar, é o Bruce Lee, isso, é o Bruce Lee. Amanhã, se eu mudar, por que eu vou fazer isso, entendeu? Então, se eu me colocar muito assim, colocar tópicos, as pessoas vão olhar, nossa, você disse ontem que você era assim e hoje você tá se contradizendo, porque você tá fazendo o oposto. Então, assim, eu acho que o real mesmo sentido da vida é você ter um propósito e você viver ela. Então, não se importa se A, B ou C pensa que você é isso, que você é aquilo, vai viver na sua vida. É o que eu sempre digo, deixa o seu trabalho fazer barulho. Não, sim, mas Nessa questão, eu entendi. Enfim, o que eu quis perguntar pra você, porque, por exemplo, assim, hoje você tem um estilo, a gente vai chegar na parte artística.
Mas como que foi essa transição pra você, de você se encontrar? Porque essa é a pergunta. Sim. Porque você sofreu todos esses bullying, hoje você é uma pessoa que você tem um norte, né? Você tem um Sim, centro. sim. Mas antes disso, você precisou fazer essa transformação. Eu não entendia. Você teve essa depressão e tudo mais. Você aprendeu inglês, né? Que você falou autodidata. Mas para isso, teve que haver essa transformação. Você teve que fazer uma análise contigo mesmo para fazer essa interpretação, para você chegar nessa opinião que você tem hoje. Hoje você pode falar assim, não tenho rótulos, né? Beleza. Mas qual que é o norte que você tomou ali nesse momento para chegar nisso que você pensa hoje? Sim, entendi. Então, o que aconteceu? Pela depressão, foi um fato que acarretou todo o bullying, todos os BOs, e chegou num ponto da minha vida que eu me achava sempre a pessoa que ia atrapalhar. Mesmo eu sabendo que eu me Atrapalhar? Atrapalhar em tudo. Então, por exemplo, porque as pessoas poderiam olhar pra mim e falar, putz, eu não vou colocar ele porque ele é diferente. Eu via, por exemplo, eu nunca fui fã de futebol. Então, na escola, quando chegava, eu vou chegar no ponto. Quando chegava na hora da educação física, os professores não eram tão sensíveis igual hoje, que conseguem detectar que um aluno não é bom naquilo. E o professor me colocava pra jogar futebol. E o que acontecia? Era bolada na cabeça, eles me xingavam, ninguém me queria no time. E eu falava, gente, eu não gosto de futebol. E aí, os meninos chegavam na educação física, os meninos vão jogar futebol, as meninas ficam sentadas, vão fazer outra coisa. O que acontecia? Eu não jogava futebol. Eu sentava no chão, no canto, e ficava esperando alguém sentado do meu lado. Ou eu ia, se eu fosse numa escola nova, eu ficava no meu cantinho esperando alguém me fazer amizade. Ou eu ia até uma amizade que eu já tinha ali, uma amiga minha, e ficava conversando. Então, tipo, eu não participava de muitas coisas de meninos, entre aspas, por esse fato de eu não gostar. Mas me colocava pra jogar vôlei e handball pra ver. Não ficava ninguém na quadra, só eu. Porque eu gostava muito. Mas futebol não era meu forte. Sempre teve aquela coisa da... Eu fui muito vítima de machismo. Essa acho que é a palavra correta. Porque eu não fazia coisas masculinas demais. Então, por exemplo, eu não cuspia no chão. Eu não era aquele que falava palavrão, que o pessoal não batia na mesa, eu não era grosseiro. Então, por isso eu fui sempre sendo taxado e jogado de lado, e eu ficava junto com as meninas. E aí foi onde começou aquela coisa, de pessoa falar, ele é diferente e tal. E aí eu ficava assim, por que eu sou assim? Eu não queria ser assim, porque eu queria ser aceito por todo mundo, tanto pelos meninos quanto pelas meninas. Alguns meninos que não gostavam de mim quando me conhecia acabavam gostando depois. É bem aquilo que a gente conversou, né, de ver de longe, ter aquele preconceito, né? Uhum. E aí eu falava, eu quero ser diferente. Nesse ponto, eu tava sofrendo bullying, tinha questões na igreja, quando eu tava na igreja, questão familiar, e eu não me entendia. Muitas das vezes eu olhava e falava, putz, eu não entendo por que eu sou assim, ninguém vai me entender também. E aí foi onde eu pensei, e se eu tirar a minha vida? Vai ser tão prático. E chegou nesse nível em que foram acarretando várias coisas. Minha irmã sofreu bullying na escola também, bateram nela. Ela passou pela mesma coisa que eu, só que o dela foi aqui em Avaré. E as meninas falaram que bateram nela porque ela era educada, porque ela era nova na escola, ela era muito bonita, ela chamava atenção e elas não queriam que ela ficasse lá, então bateram nela. E inclusive minha irmã é um exemplo pra mim, porque hoje ela é advogada justo e pra ela quer cuidar desse tipo de caso, que foi o bullying que ela sofreu de criminal ali, né, de violência. E eu peguei e falei, eu vou tirar minha vida. Eu tava num ponto, inclusive a minha família sempre foi muito estruturada, mas os meus pais não entendiam também, porque era um turbilhão de informações. E todo mundo acha que meus pais, igual você falou, né? Às vezes o pessoal acha que nesse ponto, não. E eu pego nesse ponto com pais de amigos meus e alunos que eu dou palestra, que alguns pais não entendem o que tá acontecendo com o filho. E aí os pais ficam confusos, porque o pai não tá acostumado com aquilo. Quando eu fiquei com depressão, não era um assunto falado na internet, porque a internet não tava no hype. Não era um assunto que a gente conversava com facilidade, assim, que você abre o YouTube e pesquisa e você acha tudo. E então as pessoas olhavam pra mim, muita gente achava que era doença, e nem eu sabia que eu tava depressivo. Então a diretora da escola olhava pra mim assim. Eu sentia que tinha alguma coisa ali que não me era... Como se eu não... Sabe, quando você olha assim e fala assim, putz, tem alguma coisa que como se eu estivesse sendo rejeitado por ser assim, sabe? Brigava. Eu sempre fui um bom aluno. Minhas notas começaram a cair. Eu brigava com o professor na sala de aula. Não todos, mas tive uns 2 ou 3, assim, que a gente se desentendeu na sala de aula. Eu peguei, abri a porta e saí da sala de aula. No meio da aula, o pessoal, os alunos tudo gritando, fazendo escândalo. E aí, tipo assim, nesse período eu tava muito ruim. E eu peguei e falei assim, putz, eu preciso mudar minha vida, mas eu não consigo, eu não tenho força.
Eu não quero viver mais porque, assim, eu não vou dar trabalho pros meus pais, não vou dar trabalho na escola, não vou dar trabalho na minha família e eu também não vou precisar me explicar o porquê eu sou diferente de todo mundo. E aí eu peguei e falei, eu vou tirar minha vida. E aí chegou momentos que eu tinha muita dor de cabeça, eu não queria ir pra escola, aí tinha briga em casa. Foi muito tempo essa vibe aí? Faz muito tempo, Não, foi ensino médio. Você ficou muito tempo? Foi um ensino médio inteiro, praticamente. E aí, os alunos da escola, inclusive, tinha meninos que me odiavam, que se pudesse me passar um caminhão em cima, me passava. E, tipo, me odiava mesmo, de falar mal por mim nas costas. E eu olhava assim, sabe quando você finge que não tá acontecendo pra você não brigar e a pessoa vem na sua frente pra querer arranjar briga para te bater? Aconteceu isso muitas vezes. Eu peguei e falei assim, eu não quero mais viver, eu tô cansado. E eu lembro claramente desse dia, eu chorava muito. E eu não podia falar pros meus pais o que era. Detalhe, porque se eu falasse, eu tinha que explicar o que eu tava passando, né? E aí eu falei, putz, eu vou tirar minha vida. Aí foi aonde, nesse período que eu passei, que eu comecei a falar assim, eu tentei tirar minha vida 3 vezes. Na última vez eu falei, eu não vou mais tentar. Eu vou viver assim e o que for será. E aí com o tempo foi onde eu comecei a me entender. Sabe quando você para de se importar com o que as pessoas pensam? Eu queria me matar exatamente por isso, porque eu não queria que as pessoas... Eu não queria me explicar pras pessoas. Eu achava que se eu fizesse isso, iria me aliviar tudo, eu não ia dar trabalho nem nada. E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu não vou falar a palavra aqui, mas aquele palavrão que todo mundo fala, né? Tipo, dane-se. E eu comecei a não ligar porque as pessoas pensavam. Sabe, quando voltei àquela coisa de criança de não ligar pro bullying, eu comecei a fazer isso depois da adolescência. E falei, não quero mais saber. Acha que eu sou isso? Acha que eu sou aquilo? Tá bom. E aí eu fui meio que deixando de lado. Sabe quando você vai ignorando até uma hora que você não sente mais? Foi isso que aconteceu. E aí, quando aconteceu isso, eu peguei e comecei a me firmar. O que eu quero ser? Tá, eu vou ser um artista, eu vou ser um modelo. Quem que eu quero ser na vida? Entendeu? Já que eu vou continuar aqui, eu quero ser alguém de destaque. Eu quero fazer algo que ninguém fez. Eu quero ajudar pessoas que passaram pelo que eu passei. E o que aconteceu? Na depressão, eu acabei ficando fluente em inglês porque eu assistia muita série e ouvia muita música. Foi inclusive o que me salvou da depressão. Porque, inclusive, uma professora, a professora Claudinha, um beijo. Ela é Claudinha Cardoso. Eu tava indo no período e ela deu aula pra minha mãe na faculdade. E aí foi tanto que eu tinha desistido do suicídio, entre aspas, por causa dela. Ela foi uma das pessoas principais. Eu falava inglês fluente, eu não sabia. E ela pegou e falou assim, vem aqui pra ter aula. Tá dentro da história, calma que eu vou chegar. E aí eu fui lá. E eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro pra pagar aula de inglês particular. Ela falou, vem. E aí eu fui na aula, cheguei na turma do iniciante. E ela pegou, conversei com os alunos. Quando eu comecei a falar, ela falou, nossa, você nunca fez aula? Eu falei, não. Os alunos falaram, tem certeza, teacher, que ele nunca fez? Eu falei, não. Foi onde eu vi que eu comecei a ter uma importância. Porque eu falei, nossa, mas você fala inglês muito bem. E desde criança, é o meu sonho ser fluente em inglês. Eu cantava Michael Jackson enrolado quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Eu sempre gostei de música estrangeira, sempre. E aí eu fiquei assim, falei, putz, eu tenho algo de especial. Eu falo inglês. Aí eu comecei a ficar feliz. E aí eu fui tendo aula com ela. Depois fui pra turma mais difícil, que era o pessoal que fala nível hard, né? O avançado. E eu entendia 100% do que eles falavam. Conseguia me comunicar bem. E aí fui crescendo nisso. E aí eu acho que isso foi me salvando, porque eu fui ocupando a cabeça com algo que me fazia feliz, que era a língua. Eu já falava espanhol, porque eu já tinha feito espanhol no ensino médio, né? No centro de línguas. E aí sabe quando você vai, tipo assim, putz, eu tenho uma importância, eu quero ser alguém que vai conhecer o mundo inteiro. Eu quero que o mundo inteiro saiba quem sou eu. E eu não lembrava que eu cantava até então. Até então eu tinha esquecido disso. E aí, falando inglês e espanhol, eu fui crescendo tudo e fui fazendo minhas coisas. E aí eu fui começando a ter um propósito na vida. Eu quero ser poliglota. Eu quero chegar nesse nível um dia. E sabe quando você vai esquecendo tudo que você vai passando, vai curando? Foi acontecendo isso comigo. E eu falei, putz, eu não ligo mais porque as pessoas pensam de mim. Eu deixo elas me conhecerem, tirar suas próprias conclusões. E eu falo 2 línguas além do português, então 3 línguas. Quero aprender mais. E fui me focando nisso. Aí entrei na faculdade. E aí, sabe quando você vai se moldando de novo, vai voltando ao shape? Eu falei, vou voltar, vou correr atrás da carreira de modelo, que era uma coisa que eu era quando era criança. E aí entrei pra agência, só que sabe quando você vê a realidade e fala assim, não é isso que eu quero. Você foi modelo também? Sim, já fui modelo. E aí não era o que eu queria. Depois eu falei, não quero isso. Não é a vida que eu quero, é uma correria, não. E o meu sonho era ir pra fora do Brasil. Eu queria ser modelo justamente por esse fato. Pra conhecer culturas novas e pra eu conhecer pessoas que falam outras línguas pra aprender.
E aí, porque eu não tinha dinheiro pra fazer intercâmbio. Minha vida nunca... Tudo meu sempre foi assim. Não tem como investir. Nunca teve dinheiro pra isso. E aí foi onde eu fui criando esse propósito de querer ser alguém que consegue se comunicar com qualquer pessoa, independente da língua. E aí, o que aconteceu? Eu entrei na faculdade de publicidade, por ser modelo, tava saindo da agência, não quis mais. Fiquei a vida inteira querendo entrar numa agência. E aí, inclusive, agora, recentemente, a agência me chamou e eu disse não. Eu fiquei a vida inteira querendo entrar na agência, e quando eles me chamaram, eu falei, não, porque agora eu tenho minha carreira de artista, de cantor, e eu não quero mais. Obrigado, foi uma honra, fiquei feliz, mas não quero mais. E aí, na publicidade, usando roupas diferentes, foi onde eu comecei a... As pessoas falavam, nossa, você veste diferente e tal. Pediram pra eu levar uma roupa de onde eu comprei pra vender na faculdade. E aí, eu levei pra uma amiga minha, viajei, levei pra amiga minha. Ela pegou, vestiu e falou, gente, amei a roupa, não sei o quê. Outras pessoas da faculdade gostaram. E eu comprei mais. E aí o que aconteceu? Fui comprando peça, virou uma mala e eu levava na casa dos clientes do WhatsApp e vendia as roupas por mala. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Era de sacola mesmo a venda. E aí eu falei, putz, tá ficando grande isso. Eu vou ter que pegar um escritorinho no centro, não quero loja. Bati o martelo, não queria loja. Um escritorinho no centro e vou colocar as peças, a roupa pra ter, né, o estoque, porque ali na minha casa não tava cabendo mais, não tinha como eu ficar levando os clientes lá, e no centro era melhor. E aí, as pessoas que quiserem comprar vão no escritorinho, a gente prova a roupa lá mesmo e sai. O escritorinho vira uma loja. Gente. Aí, numa galeriazinha fechadinha, não era nem de rua. E aí, o que aconteceu? O propósito já tava ali traçado, sabe? Eu já tava bem engajado no que eu queria, fazendo publicidade já também. E aí, tudo que eu gosto junto, então eu aplicava a fotografia, o vídeo, o marketing, a parte de Instagram, de rede social, tudo na loja. Então, tudo que eu aprendia na faculdade, eu tava jogando na loja e tava indo. E aí, foi onde chegou o momento que a gente abriu a lojinha e começou esse propósito dos clientes virem pra minha loja, e era como se fosse uma terapia. Eles não compravam só roupa. Eu via que muitos deles passavam pelo que eu passei, e eu via gente depressiva, a gente queria se suicidar. E aí o que aconteceu? Eu falei, putz, eu já passei por isso, eu vou ajudar. Eu vou falar. Aí eu falo, na verdade, a pessoa que quer se suicidar, quer tirar a vida, ela não quer morrer. Ela quer tirar a dor que ela sente. Então, assim, você olha pra alguém e fala, essa pessoa aí, desculpa até a palavra, é um vagabundo, quer morrer, não sabe que não valoriza a vida. Não. Quando a pessoa tá numa situação difícil, ela não percebe isso. Na verdade, ela quer tirar a dor. E aí eu comecei a falar pros clientes que passavam por isso, o que aconteceu? Além de vender as roupas, a gente tava vendendo autoestima. A gente salvava muitos deles de situações de que eles vinham chorando na loja. A loja começou a virar um centro de terapia ali, né? Às vezes a gente nem vendia. O cliente só ia pra loja pra bater um papo e saía bem e falava, obrigado por vocês terem me ouvido. E, tipo, fazia meu dia. E aí, muitas das vezes na dificuldade, porque a loja como que fala? Eu com 23 anos sendo empreendedor, né? Microempreendedor, você precisa de um capital que gire muito bem pra rodar a loja. Eu falei, gente, não sei nem onde eu vou tirar dinheiro. E às vezes, na última hora, vinha um cliente, às vezes estava no mês, não tinha dinheiro pra pagar as contas, não tinha nada. E eu pleno, mantendo as aparências, vendendo e postava nos stories. E aí chegava um cliente, ele comprava metade da loja. Eu olhava minha mãe assim, eu falava, tá vendo? Minha mãe sempre falava, tem fé que vai dar tudo certo. E às vezes um cliente comprava o que 8, 10 clientes não compravam. Ô, Algart, nessa fase aí foi onde você começou a fazer os vídeos, né? Pelo que eu entendi. Sim. Se eu não for, você já me corrige. Mas como que do gravar uns vídeos ali na loja veio a vontade, a ideia de criar o nome, que é seu nome, né? Disso virar um brand e você falar, poxa, eu vou recomeçar. Porque você já tinha recomeçado, né? Você tinha passado todos os perrengues e tal. Sim. E aí, como que você tomou essa decisão? Então, agora vem o plot twist. Mas antes disso, vou passar um recadinho aqui pra galera. Pra vocês que estão curtindo esse podcast aqui. Eu fico muito feliz com o nosso canal, então vou convidar todos vocês a conhecerem outros programas, assistirem inúmeras histórias que tem no nosso canal, pessoas que compartilham histórias incríveis que eu acredito que tem muito a agregar a todos vocês que estão assistindo. Então é só entrar no nosso canal no YouTube, Dream Podcast, e lá vocês vão ver uma
um montão, para não falar palavrão, de vídeo no nosso canal. Também para vocês que gostam do podcast, gostam desse formato de podcast, se você quer produzir um podcast, fica a minha dica aí para vocês, a Cena Produtora Audiovisual. Para vocês que querem produzir podcast, fazer vídeos de eventos em geral, festa, aniversário, casamento. Inclusive a gente gravou, né, recentemente um casamento com câmera de cinema, pode falar? Foi chique, muito legal. O negócio. Então, agradecer a todo mundo, a minha equipe que fez isso acontecer. E para você que quer produzir, o Algart está falando muito sobre o Instagram, né, da loja dele. Para você que quer produzir vídeo pro Instagram, Cena Produtora Audiovisual. É importante vídeo pro Instagram, né? É muito importante. A imagem vende. Então, ó, fica a minha dica para vocês que querem produzir um vídeo de qualidade do seu Instagram, na sua loja, para sua empresa, Cena Produtora Audiovisual. E agora a gente vai voltar pro nosso plot twist e eu vou pegar minha blusa ali. O Algart explicando, compartilhando com a gente como que iniciou essa carreira dele agora focado 100% no Algart, cantor, dançarino, roteirista, barra editor de vídeo também. Que Algart, compartilha com a gente como que foi essa reviravolta. Então, o plot twist é que quando eu peguei a chave do escritório da loja, eu olhei pra cima com a chave na mão e falei, eu só fecho essa loja se eu for virar um artista, se eu for virar cantor. E aconteceu. Eu fechei a loja depois de uns 2-3 anos e aí eu fui seguir essa carreira. E o que aconteceu? O divisor de águas foi escolher o nome, né? E aí eu falei, gente, todo mundo me conhecia como Matheus Algart. Eu falei, tá bom, vamos pôr Matheus Algart. E aí ficou, acho que um ano e meio ficou Matheus Algart nas plataformas, em tudo. Tanto que se for ver meus clipes mais antigos, tá escrito Matheus Algart no nome artístico. Matheus Algart. Mas aí eu falei, não, esse nome não é artístico. Matheus não tem nada de artístico. Mas o Algart tem potencial. Pra você que chama Matheus, você não é nada artístico, cara. Não, Matheus tem, né? Mas assim, Matheus é muito comum, né? Aí eu peguei e falei, o Algart tem potencial. E a gente pegou o quê? Pegamos esse pedaço da pandemia e, quando teve a pandemia, né? Eu falei, vou fazer a transição. Eu fiz a transição, né? O chá de revelação. E aí a gente aproveitou, regravou um clipe meu, que é o clipe de Grateful, que fala sobre gratidão. E aí eu já vim com ele, já um nome novo, só Algart. Mudei tudo, inclusive perdi tudo nas plataformas, porque trocou de nome. Então foi seguidor por água abaixo, tive que conquistar tudo de novo. Irmão, deixa eu te falar. Como que foi a escolha do estilo artístico visual do Algart? Você diz o branding, né? A imagem. Bom, a imagem eu me baseei muito no que eu gosto. O que você gosta? Bom, eu sempre fui fã de Michael Jackson. Então o pop tá na minha veia. já eu sou apaixonado. E eu gosto muito dessa coisa do que a gente chama de camp, que não é o comum, o que foge do comum. Então você olha e você se destaca. Não tem como você ser artista se você não se destaca como artista. Por exemplo, você vai ser um cantor se você só usa roupas básicas. Você pode ser destacado pela voz, mas a pessoa, pra lembrar a sua imagem, é mais difícil. Então eu peguei e usei isso a meu favor. Por eu já ter sido modelo, ter tido loja e gostar de moda, eu falei, putz, vou usar a meu favor. Eu gosto de andar com coisa diferente, vou utilizar isso no Algart. E aí eu fui construindo essa imagem do que eu gosto de estar usando sempre joia. É uma coisa muito minha, tá usando joia, colar, o cabelo sempre diferente. Então, tipo assim, eu fui criando essa imagem dessa forma, entendeu? Qual que foi as referências ali que você pegou e falou assim, putz, isso daqui vamos levar pro Algart, Algart. Como é que foi o estudo disso? Foi muito feeling seu? Foi tipo... Foi. Não, eu gosto do Michael Jackson, vamos usar uma coisa do Michael Jackson. Como é que foi essa construção? Porque tem uma coisa, gosto pessoal e o estudo pra a marca em si, né? Porque são duas coisas diferentes, né? Sim, o que eu faço? Eu até demoro pra decidir, porque até cor tem que ter propósito. Sim. Tudo. Eu gosto do Michael Jackson, como pop e tal, mas eu não consigo copiar. Não é tipo assim, fazer igual a ele. Eu uso ele como referência de performance. Porque o pop, na verdade, a gente fala que é gênero, né? Mas o pop, ele é atitude. Você tem como ser um artista pop que canta rock.
Porque o pop, ele é atitude, Sim. é o popular ali. Você tem que ter aquela marra, aquela garra de pop. Pop não dá pra ser, como que fala? Clean. Você tem que chegar chamando a atenção. Eu falei, putz, eu sou assim. E aí, o que eu pensei? Misturando tudo que eu gostava, quando eu queria ser modelo, na época, quando eu queria modelo internacional, né? Eu já era no Brasil, mas não tinha ido ser internacional. Eu sempre estudei muito as marcas, então eu tenho uma paixão louca por grife. Apesar de eu não usar grife, porque eu não me importo muito em estar vestindo grife, mas eu gosto do conceito da arte. Mas nada, se nenhuma grife quiser patrocinar o Mas se uma Algart, grife quiser patrocinar aí, vamos entre em fazendo. contato aí, né, amigos? E, ó, tem 1,84m, gente, pode vir que eu desfilo. Aqueles, né? E aí, eu fui meio que moldando o meu senso crítico pra roupa. Então, eu desenho massa. meus figurinos, eu desenho os figurinos, baseado no que eu quero apresentar. Fala um que você desenhou, assim, que a galera, tipo, nossa. Gostou? É. Meu preferido, eu acho que é o de talento, que é com spiked, assim, todo espetado. Tem espeto aqui, tem espeto no boné, tem até um óculos de spiked. E eu acho que o de Grateful, que eu fiz um samurai também, foi um desenho também. E o meu preferido agora recente é o Precioso, que é o cowboy todo de branco, e tem a versão dele de preto, que é com a roupa toda de pedraria de brilhante, e tem um que é com franja, é meu preferido. O cowboy você gravou uma parte que nem mapa, não foi? Gravei na Emapo de cowboy, Qual que foi a ideia? A ideia? Então, a ideia do clipe é, quando eu produzi a música, na verdade, assim, né? Muita gente não sabe, né? Vou até contar. Eu também produzo a música. Sim. Só que eu tenho meu produtor, inclusive Rick, minha produtora. E a gente começa a trocar ideia pra produzir. Eu falo, olha, eu quero um trabalho assim, assim, assim. Vamos fazer algo próximo dessa ideia aqui. Aí eu mando alguma referência e falo, ó, tá vendo isso aqui? Eu gostei desse instrumento. A gente vai mesclando as ideias e vai montando. Então, quando vai produzir em estúdio, eu tô junto. Só que o Bandido eu criei em casa, no celular. No aplicativo de beat, de produzir beat. Aí eu peguei e falei, putz, isso ficou muito bom. Mas aí, quando eu ouvi a guitarra que eu criei com coisas de guitarra, uma coisa meio 007, meio faroeste. Falei, putz, eu preciso de algo genial. Eu sempre quis gravar um clipe de cowboy. Eu falei, agora eu tô na terra do cavalo, que é a Avaré. Eu tô no lugar perfeito, eu tô no timing. E aí eu falei, nossa, tem uma coisa meio 007. Foi onde eu tive a ideia de fazer a mescla entre um agente secreto, que ele é cowboy ali, né, que defende, e o agente secreto ali, que é o que vai fazer os trabalhos, né. E aí mesclei essa ideia dentro da música, tudo baseado no som. Então, por exemplo, nos vocais você percebe alguns detalhes, no instrumento, ele combina com a cena, porque você fazer um clipe que o som não combina com a imagem, não dá certo. Então eu penso muito nisso. Então a cor que aparece, usei vermelho e preto porque chama atenção. Então assim, a gente pensa em tudo isso. Tudo é escolhido minuciosamente. Até a joia que eu uso tem porquê. É tudo bem, bem pensadinho. Qual foi o clipe que deu mais trabalho? Vixe, acho que deu mais trabalho pra produzir. Bandido, meu recente. Pra quem não viu, dá uma contextualizada pra galera. Bandido, ele conta a história, né, do agente, na verdade o Precioso, que é o meu alter ego, inclusive ele tá vindo agora e vai aparecer em outras músicas. El Precioso, ele é espanhol, pela descendência que eu tenho de espanhol do meu pai, e eu canto em espanhol, né, então tipo, ele veio pra poder abrir porta pra minhas músicas em espanhol que estão vindo agora. E aí eu criei esse alter ego pra ele, é um agente especial, um agente secreto, que na verdade representa eu como artista, e ele vai lutando ali pela arte, e aí você consegue detectar isso no clipe, e ele vai batalhando, e ele tem o alter ego que é a força, tem o outro que é a questão da racional, e aí o clipe fala sobre isso, né, e a gente gravou ele aqui em Avaré pra mostrar, eu não sei se o pessoal já deve ter visto, mas eu sou uma pessoa conhecida por marcar território. Porque eu tenho videoclipe, trabalho na cidade inteira. Tem no Cristo, tem na Emapa, no Golfe. A gente já gravou em vários lugares aqui. E eu gosto muito de valorizar a cidade, então tem na Represa. E aí esse foi o foco do Bandido, exatamente esse. Eu queria mostrar uma versão minha, uma música em português, que fosse um pop ali, misturado com trap, e essa vibe do faroeste, né? E que trouxesse algo divertido e uma música saudável, porque hoje você vai ver algumas letras, você não consegue ouvir perto da sua família, né? Aí esse foi a minha meta era essa, o meu propósito, fazer uma música saudável, em formato de filme, né, de curta-metragem, e foram 8 dias pra gravar, e aproximadamente 50 horas de gravação e 8 figurinos. Detalhe, minha equipe reduzida só com 4 pessoas, eu sendo a 4ª pessoa. É doideira. Tudo por celular. Você fez tudo com o celular? Tudo por celular. O clipe, a gente fez uma dublagem antes de iniciar o clipe. Tem uma parte que é um filminho. E a gente gravou no ambiente e eu fiz a dublagem depois. A gente gravou e depois a gente dublou o áudio pra ficar certinho com a qualidade de cinema.
Foi bem tudo por celular. A edição, desde a criação do beat, aí eu levei pra estúdio, a gente fez ele melhor no estúdio, né? Melhorou ele no estúdio e gravou a voz no estúdio. Mas a produção do clipe em si, geral, tudo por celular. Caramba. E as fotos de promoção, todas as edições também. Tudo celular. Tudo celular. E aí eu tô aproveitando pra usar isso pra incentivar, quando eu vou dar as palestras, incentivar os jovens criadores de conteúdo que eles podem produzir com o que eles têm na mão até eles chegarem num nível de ter câmera e materiais maiores, entendeu? Tudo tem um propósito. Foi nesse clipe que rolou o avião? Não, o de avião foi o de Grateful. Caramba. Que eu canto, é um rap em inglês, Como eu falo... fala isso, tipo, você arrumou um avião pro videoclipe. Sim. Quando eu escrevi... Quanto você pagou no aluguel do avião? Então, na verdade eu não paguei nada. Quem pagou foi Papai do Céu. Quando eu escrevi a música, eu sempre... uma curiosidade sobre mim. Quando eu escrevo a música, eu imagino o clipe junto. Então, às vezes eu posso escrever um verso, mas eu penso no clipe. Falo, putz, como que eu vou falar de BMW na minha música se eu não tenho a BMW pra pôr na música? A não ser que seja algo prevendo o futuro. Mas na música eu queria pôr um avião. E aí eu peguei, não tinha dinheiro. E falei, putz, vou fazer um clipe e não tinha dinheiro. Fiz em desenho animado pelo PowerPoint, uma animação. Depois vocês procuram lá, o lyric video de Grateful é um PowerPoint. Tudo pelo PowerPoint. Desenhei tudo. O avião, o carro. Eu falei, quando eu fazer um clipe disso, eu quero igualzinho esse PowerPoint, igualzinho esse lyric. E aí passou os anos, quando eu fiz a transição do nome pra Algart, a gente teve a chance de gravar e montamos o cenário todo na minha casa, o clipe, consegui o carro, né, a Mercedes, e eu falei, agora eu quero um avião. A minha produtora, um fato curioso, meu produtor de vídeo, né, o editor, pegou e falou assim, e agora? A gente terminou de editar o clipe e falta o avião. Você conseguiu o avião? Falei assim, não consegui nada, não tinha contato com ninguém, mas eu falei, eu quero avião. E aí eu falei, consegui. Mas ainda não peguei o contato. Não tinha conseguido nada. Eu fui na fé mesmo que eu ia conseguir. Falei, eu vou conseguir. E aí todo mundo falando o contrário, que eu não ia conseguir, beleza. Cheguei em casa, minha mãe falou, sua professora veio aqui e tal, não sei o quê. Que é amiga da minha mãe, falou assim, olha, a gente foi conversar com ela do clipe, a casa tava bagunçada, porque eu tinha gravado o clipe na sala. Ela falou, o que vocês estão precisando? Eu falei, a gente tá procurando alguém que tem um avião, né, pra gente gravar. No aeroporto não tem como você entrar, porque não pode, né, entrar lá só por entrar pra gravar, porque tem uma coisa acho que da Força Aérea que não pode. E aí o que aconteceu? Ela conhecia alguém que conhecia o dono do avião. Falou de mim pro rapaz, pro dono. E o dono pegou e mandou o avião vir, acho que de São Paulo pra cá. E aí na mesma semana, eu liguei pro meu editor e falei assim, o avião vai vir aqui semana que vem. Só que a gente não sabe o dia. Então vocês vão ter que ficar preparados pra qualquer hora a gente ligar o telefone e vocês irem. E aí foi onde a gente conseguiu. Ligou, todo mundo ficou preparado e a gente foi e deu certo. Veio de São Paulo pra cá. É milagre. É tudo pela fé, tudo pela fé. Caramba! Sim, sim. Que legal, cara. Muito legal. Tem gente que ainda pensa que o avião é meu. Eu falei, gente, ainda não, onde eu chego lá. Tem essa dificuldade das pessoas entenderem que o Matheus é uma pessoa que vai no mercado, que compra... E compra pão. Presunto e queijo, chega em casa, assiste a série lá de pantufa. Que anda de chinelo, camisa rasgada, tem. E tem um Algart, que é o artista? Tem. Tem essa dificuldade aí? Tem gente que olha pra mim assim, inclusive é até uma coisa que eu tô começando a trabalhar mais, porque as pessoas olham pra gente como artista, igual, por exemplo, quando entra no meu Insta, você vê o meu trabalho. Então é 90% Algart. Então você vê o quê? Eu vestido de Algart, eu com a roupa, falando sobre música, divulgando. E pra não perder muito o meu nicho, às vezes eu não fujo um pouco mais pro lado do pessoal, mas é bom às vezes. Só que tem gente que não consegue separar. Então, por exemplo, quando vem me perguntar se o avião era meu, se a Mercedes-Benz é minha, que é uma Mercedes conversível que tem no mesmo clipe, né, de Grateful. Só coisa básica, né? É, coisa básica. Mercedes. E esse clipe, ele é meio que uma profecia. É meio que uma profecia. Eu falo do meu futuro, onde eu quero chegar. E aí eu falo disso. E aí o pessoal pensa que realmente eu tô vivendo aquilo do clipe. E aí eu falo, não, gente, é tudo, a gente corre atrás, é tudo produção, as roupas, os figurinos, eu não sou assim 24 horas. Mas assim, aos pouquinhos o pessoal vai me conhecendo e vai vendo, quem me vê pessoalmente consegue detectar, começa a separar, O custo sabe? é alto pra fazer toda essa produção, cara? Olha, se colocar no papel, tudo, pagando todas... A minha equipe é assim, quando eu quero fazer, eu sempre tento pagar eles de forma justa. Se eu pudesse, eu pagaria mais, eu gostaria. Mas eu tento pagar com o que eu posso, eles sempre me ajudam. Às vezes eu parcelo em 50 vezes e vai. Mas colocando no papel justo, é um carro do ano, acho que um carro novo por clipe, o valor, se a gente fosse colocar no papel. Hoje você consegue levantar
esse dinheiro com shows, como é que é? Ainda não. Ó, pra um clipe simples, por exemplo, Bandido ia sair no mínimo 20 mil. Falando de preços, Sim. no mínimo 20 mil. E a gente conseguiu, assim, fazer milagre com um celular e 2 lâmpadas frias. Então, tipo assim, mas pra show em si, ainda não, porque tô tendo uma visibilidade maior agora. Eu fui entrevistado na TV Tem, quando teve o Revista de Sábado. Ajudou muito. Então, tipo assim, foi dando uma visibilidade. Foi muito legal você saindo do negócio lá, cara. O Marcão, né, vestiu a roupa lá, né, parecida com a minha. Então, tipo assim, o pessoal vai falar, eu lembro de você, eu te vi na TV. Aí já vai dando uma credibilidade. O que é meio difícil de conseguir também como artista independente. As pessoas, as empresas... Eu sou assim, eu não tenho dinheiro pra fazer tal coisa. Eu vou atrás. Então eu vou nas empresas, a gente dá a cara a tapa. Eu peço patrocínio, eu peço parceria. Muita gente olha... Não dá crédito, tipo, nossa, um artistazinho. Ai, vindo pedir dinheiro. Parece que é esmola às vezes, sabe? Quando a gente pede patrocínio. Mas aí quando olha o meu trabalho, vê lá que nos meus clipes tem making off e a gente coloca o nome de todos os patrocinadores, quem é parceiro, quem apoia, quem trabalha com a gente. Tipo, a gente tenta fazer tudo certinho, sabe? No contrato, tudo com contrato também. Pra não chegar no dia seguinte e falar, ai, aconteceu isso, entendeu? Hoje, então, os clipes são via patrocinadores. A maioria das coisas tá sendo com patrocínio. Eu vou Legal. atrás. Tem algum patrocinador que tá contigo sempre? Pode falar, cara. Pode falar. É Ozonovita. Um beijo da doutora Patrícia do Ozonovita. Inclusive foi essa semana, esses dias aí. Tô indo direto nela porque a gente precisa de força, né? Pra aguentar o batidão. Então o ozônio ajuda. Tem a Ponto Certo, que é de armarinho. A gente faz figurino. Precisa muito. E vem vindo outros aí que vem auxiliando ali, né? Tem clipe que vai. A gente fez as roupas com cola quente. Eles já falaram aí, quando a gente pega na Ponto Certo, a gente pega o patrocínio e às vezes dá a peça, né? As pedrinhas. A gente vai colando mesmo em casa e vai reciclando roupa, pega a peça antiga e vai pintando e vai se virando. Hoje você tinha uma loja, então você tinha uma renda ali e tudo mais. Hoje o Algart já te proporciona essa renda ou é uma coisa que você imagina que vai ser futuro ainda? Eu acho que é mais futuro. Porque hoje... É um investimento ainda. É um investimento. Pra mim hoje o Algart é um investimento porque tudo que eu tenho de dinheiro, eu volto pra música. Mesmo que seja pra mim ter prazeres que não seja, tipo assim, fora do trabalho, eu quero investir na música. Então, por exemplo, eu prefiro, às vezes, deixar... É uma coisa que eu falo, é muito sobre renúncia. Eu deixo de ir no McDonald's, eu deixo de ir numa lanchonete, deixo de fazer tal coisa no final de semana pra eu pegar esse dinheiro e investir na minha música, porque eu sei que pode precisar e é bom ter, entendeu? Então, assim, é sempre assim, tira de um lado, põe no outro, e vai nesse equilíbrio. Legal, cara. É coisa de doido. Hoje você não vê mais a sua carreira... o Algart não é mais um sonho, é uma realidade pra você. Sim, eu diria que se o Matheus de 5 anos de idade que dançava Backstreet Boys na garagem de casa pras vizinhas do outro lado da rua me visse hoje, ele ia ter orgulho. Tipo, mesmo que eu não esteja no topo ainda onde eu quero chegar, mas ele ia ter orgulho, tipo, de ver onde eu tô, sabe, hoje. Pelo menos conseguir iniciar, tô tendo garra pra continuar, sabe? O que é o sucesso hoje pro Algart? O que ele tá almejando? Então hoje pra mim o sucesso... Muita gente tem esse negócio de atrelar o sucesso ao dinheiro, né? É dinheiro, mas pra mim o sucesso ele é muito questão de você fazer o que você ama e você tá crescendo. Porque o sucesso não vem do dia pra noite, né? Você não fica famoso do dia pra noite, né? Então, tipo assim, eu entendo isso. Que o meu dinheiro não vai... Minha conta não vai lotar dinheiro do dia pra noite. Pode acontecer, pode. Mas assim, pra mim o sucesso é isso. Eu tá conseguindo fazer tudo que eu sempre quis. Tô fazendo meus projetinhos, mesclando com os clipes e... Tentando, porque a gente nem consegue às vezes, é muita coisa. Mas tentando conciliar tudo e ir crescendo como artista e como pessoa também, né? O que você almeja agora? Olha, agora... Eu acho Qual que é o caminho que você tá tentando trilhar? Agora, meu caminho é fazer... Eu tô criando raiz agora. Porque muita gente fala assim, Algart, você canta inglês, você canta espanhol, você compõe as músicas nas outras línguas, você faz clipes que não é comum todo mundo fazer, e você tá em Avaré, sai dessa cidade, vai pra fora, todo mundo fala isso pra mim. Eu ouço toda semana isso. Eu falo, gente, eu sei, eu preciso, mas eu acho que agora é hora de criar raiz. Quando a gente fala, minha mãe fala muito isso. Quando a gente cria raiz, você não esquece da sua origem, sabe? Então, tipo, eu creio que Avaré é onde eu tô criando raiz. Então, por exemplo, os patrocinadores, os meus colaboradores, as pessoas que eu conheço, são parte da minha raiz. O lugar, aqui Avaré tá sendo a raiz pra mim. É um lugar que quando eu for embora, vai saber quem sou eu, vai me conhecer. Tipo, do que adianta eu ser famoso lá fora e não ser famoso aqui? Você entendeu? Tipo, Mas você acha que você morar numa cidade pequena
é algo que influencia você ter ou não sucesso hoje? Olha, com a internet hoje a gente duvida de muita coisa, né? Porque tudo no piscar de olhos acontece. Eu tô vendo muita coisa hoje que me deixa feliz. Por exemplo, às vezes eu vou no mercado, tem gente que vem falar comigo, às vezes eu nem conheço a pessoa, vem tirar foto. Se eu ando na rua, no centro, é muito engraçado. Eu fui numa sorveteria, o pessoal vem, aluninhos mesmo, criança, adolescente, vem querer tirar foto comigo. Então, tipo assim, eu tô vendo que tá dando resultado. Por ser cidade pequena, tem 2 pontos. Na cidade grande, você pode crescer, ter um puta de um boom. Mas numa cidade pequena, corre super rápido notícia. Então eu uso isso ao meu favor. Como a cidade pequena, a fofoca corre rápido, vamos fofocar do Algart aí. Passa o nome dele na roda, que aí eu vou ficando conhecido. E aí quando chegar num nível que eu olhar e falar, já tá bom aqui, eu vou abranger pra um lugar maior. Normalmente eu já conversei com alguns artistas e eles normalmente têm dois segmentos da carreira. Uhum. Ou fazer o que gosta, em algum momento aquilo vira um hit. Então vou focar no que eu gosto. Ou a pessoa, o artista, ele procura se adaptar ao mercado e fazer Sim. o que tá em alta, vamos dizer assim. Qual que é a sua... A linha de pensamento. A sua vibe. Então, isso é um desafio muito grande. Porque a gente, como artista, tem que estar equilibrando esses dois. Se você fizer só o que tá no hype no mercado, você percebe que o artista ele vira descartável. Tipo assim, ele explode com a música hoje, amanhã ele some. Entendeu? Mas agora, se é um artista que você vê ali que faz o que gosta e tenta conciliar com o que tá no hype, ele vai crescendo e vai caindo no gosto do público bem aos poucos. E aí não vai perder, sabe? A fanbase ali, sabe? Então você tem que meio que equilibrar os dois lados e tentar sempre conciliar o seu gosto com algo que tá no momento, entendeu? Pra funcionar. Hoje, a gente tá em 2023. A pessoa que vai estar assistindo esse podcast, sei lá, daqui 1, 2 anos... Como que... Qual que é os projetos que tem para esse ano? Coisas que você queira compartilhar? Como que vai vir a sua carreira agora? Qual é o cronograma? Qual que é as próximas ideias? As próximas ideias, os próximos passos. Então, tá vindo clipe aí, tem música em espanhol agora, tem show, também projeto de show diferenciado. Provavelmente mais material sem ser só focado na música. Tem as palestras que eu tô dando também. E muitas outras coisas, assim, tudo ligado ao audiovisual que eu gosto, né? A música, a arte, teatro. E aí a gente vai estar sempre focado nesse meio, sabe? Ligado a esse meio. E vamos ver o que vai ser. E tem clipe novo também. Cara, eu acho que sua história é muito inspiradora. Eu me vi ali em várias situações ali. Eu vim de uma infância muito difícil, principalmente na parte financeira e estrutura familiar. Eu não tive uma estrutura familiar tão boa igual a sua. Eu tive uma mãe presente e meu pai, ao contrário do seu, que é presente, né? Inclusive ele tá aqui com a gente. Meu pai, ele foi alcoólatra, então a gente teve inúmeros problemas com ele. De agressão. E, cara, eu tive uma infância bem complicada, sabe? Conturbada, né? E quando eu tomei a decisão de seguir meu sonho, de começar a fotografar, isso mais de 10 anos atrás, foi muito difícil pra mim. Eu também não tive um apoio igual você teve de sua mãe, então eu não tive esse apoio, sabe? Então pra mim era uma luta comigo e também até as pessoas ao meu redor, a minha família, todo mundo entender que aquilo realmente era algo importante pra mim, algo que fazia sentido pra mim e que realmente eu era bom. Isso demorou muito tempo, sabe? E quando as coisas começou a dar certo pra mim, e a gente eu comecei, né, a ver essa aceitação, ter um convívio melhor em casa, foi muito gratificante. E onde que eu quero chegar? Hoje eu tô num momento também que eu tomei uma decisão de fazer uma nova transformação na minha vida e para um novo momento. E igual você, eu também estou na construção de algo. E hoje para mim a minha motivação não vem mais do Bruno
conseguir isso ou aquilo, ou fazer o trabalho X. Hoje eu vejo muito mais o meu propósito de vida alinhado às pessoas que estão ao meu redor, sabe? Então, eu ver, né, e o meu maior desafio hoje é tentar chegar o máximo possível nesse sonho, né, que é tentar transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor, sabe? E é muito difícil, sabe? É muito difícil. É um negócio assim que a gente tem que primeiramente crescer como pessoa, entender os sonhos das pessoas que estão ao nosso redor. E naqueles momentos assim que a gente consegue, assim, porque todas as pessoas têm que se unir, sabe? Por mais assim que é difícil, todo mundo tá junto, tá correndo atrás de um sonho. Você vê que em alguns poucos momentos, assim, as pessoas estão conseguindo também junto com você, cara. Pra mim, esse é um negócio muito gratificante, sabe? Eu sou uma pessoa que me cobro muito, tento não fazer essa cobrança tão exacerbada, mas esses novos desafios, assim, são muito gratificantes. E qual que é a minha pergunta pra você? Pra fazer esse mix, assim, né? Pra você me conhecer também um pouco melhor. Eu queria perguntar pra você, dentro da sua vivência, não só o Algart artista, o Matheus, a pessoa que você superou inúmeras coisas, cara. E só de você estar aqui sentado contando a sua história, você já é um vencedor. Independente do que vai acontecer quando você sair daqui pra lá. A sua história tá no meio ainda, né? De um trajeto que você tá escrevendo. Então ainda tem muita coisa pra você escrever nesse livro da sua vida. Como que hoje, a gente não consegue imaginar o que vai acontecer pro futuro, né? Fica muito vago. Mas dentro do que você vive, né? Eu achei muito bonito o dia que a gente tava numa reunião e você falou, né? Sobre os jovens e tudo mais. Hoje você vê, assim, que a transformação que você gerou nas pessoas que escutam sua música, ou na sua família mesmo. Como que é isso pra você? Quando que você vê isso, que você fala, putz, independente de visualização, de dinheiro, de qualquer coisa, sabe, material, mas desse sentimento de você, sabe? Você, sabe? Olhar e falar, poxa, que legal. Quando que isso acontece? Então, é exatamente uma das palavras. Eu vou usar a palavra que eu uso sempre. Muitas pessoas até acham clichê, porque a galera começou a usar muito, mas eu uso, pra mim, ela tem um significado, um peso muito forte. É a gratidão. Eu sinto, que é o nome da minha música, né, Grateful. Eu sinto de uma forma tão grande isso quando eu olho pra trás e falo, putz, pensar que se eu tivesse tirado da minha vida, eu não estaria aqui hoje pra ajudar fulano, ciclano. Como, entendeu? Sabe? Tipo, eu falo assim, putz, eu sou útil. Eu sou uma pessoa que eu precisei passar pelo processo pra que hoje eu pudesse estar aqui, né? Nessa situação em que a minha experiência pode ajudar pessoas e eu posso aprender com a experiência dos outros, sabe? Então, tipo, sabe quando você para assim, você vai deitar. Quando você vai fazer um evento, por exemplo, que você olha e fala assim, putz, o evento foi top, eu tô fazendo o que eu amo. Aí começa a cair sua ficha, sabe? E parece que às vezes a gente olha assim e fala, nossa, eu sou tão pequeno, sabe? Não vou conquistar nada. E eu tô... Sabe quando você tá nadando contra a maré ali e parece que não tá acontecendo nada? E aí tem uma hora que você para assim e percebe que você já olha pra trás e você vê que você já nadou um bom tempo, uma boa parte, sabe? De um lago, de um rio. E aí eu começo a parar e falar, putz, a gente não enxerga o tanto que a gente anda durante a caminhada, mas se você parar pra olhar pra trás e você for analisar o tanto que você já caminhou, você vai ver que você chegou em algum lugar ou você está chegando em algum lugar, sabe? Pelo menos você se movimentou, não ficou parado. É isso que me faz, assim, olhar e falar, putz, obrigado, Deus, eu sou muito grato pelo fato de eu ter pessoas do meu lado. Tem uma pessoa que falou pra mim uma vez, inclusive a Le Postiche, é um dos meus patrocinadores, a Elaine.
ela pegou pra mim e falou assim: Deus não une pessoas, ele une propósitos. Depois que a Mi falou aquilo, nunca mais saiu da minha cabeça aquilo ali. E eu acredito realmente nisso, que é propósito mesmo, sabe? E quando une, é uma coisa que você fala assim: putz, faz sentido, isso aqui era pra acontecer mesmo, e eu tô feliz por ter acontecido isso, sabe? E é isso que me faz olhar pra trás e falar: putz, valeu a pena cada situação, tudo que a gente faz, noite sem dormir, e as tentativas que a gente vai tentando e não consegue, né? Sem desistir, é onde a gente pega e fica assim: que bom que eu não desisti, sabe? É isso que me faz olhar e falar: estou grato, I'm so grateful, né? Igual eu falo na minha música. E até a situação onde tá aqui hoje, sabe? É isso que me faz olhar e falar: putz, tô no caminho certo. É isso que me faz ver. Outro dia eu li uma frase que falava... existe uma pessoa que sonha com a vida que você tem. É. Então, sempre depois desse dia, quando eu imagino que eu tô num dia ruim, tenso, que eu tenho que tomar alguma decisão, que eu tenho que fazer algo que ou eu não estou bem, eu imagino que tem uma pessoa que gostaria de estar no meu lugar. Uhum. Então, eu acho que é uma frase que você poderia colocar na sua gavetinha. Gostei. Porque dias difíceis todo mundo tem, né? Sim, sim. Então só as pessoas que conseguem chegar lá igual você chegou aqui foi pelo que eu vejo. E cada dia que eu gravo um programa com uma pessoa que tem uma história teve muitas dificuldades, a pessoa só conseguiu construir alguma coisa porque ela superou. Uhum. Né? Então, quantas pessoas não têm sonhos? Quantas pessoas deixam de construir? Por quê? Porque desistiu? Desistiu. Ou teve medo de tentar. De dificuldade, né? Dificuldade todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Então, Matheus, obrigado. Obrigado a você. Você tem uma história muito bonita. Obrigado, fiquei feliz. Eu queria agradecer, né, pelo convite, a equipe que tá aqui. E eu tenho um presente pra você. Tem um gift baseado em tudo que a gente conversou aqui, inspirado em tudo que a gente conversou. Você pode abrir se quiser, pode ir. Peraí. E pra te agradecer aí pelo convite, por esse papo maravilhoso. Inclusive, cheiroso? É cheiroso. Será que é de comer? Ó, esse lá, foi eu que fiz esse nó aí, ó. Dá um... Abre em qual câmera aqui? Olha lá. No do meio aqui? Aqui? Sim? Toquei assim? Boa. Bem presente de filme mesmo, com lacinho vermelho. Vermelho é a minha cor, eu gosto muito de vermelho. Gente do céu. E aí tá... Pra você não esquecer aí. Algart Produções, olha lá. Gente do céu. Vê se consegue abrir. Nem gosto de presente, não. Gosto nem de presente, né? Eu tô tudo assim, aqui. E pra você não esquecer, a gratidão é um estilo de vida. E eu acho que representa muito isso de você, da sua batalha, de onde você tá hoje, tudo que você faz. E eu sei que pra você ter isso tudo hoje, você tem que ser muito grato. Então, leva com você, se for tomar café da manhã e lembra da gratidão aí. É bem o que você falou, tem sempre uma pessoa que queria estar tendo a vida que eu tenho. E a gratidão é a chave pro sucesso. Top, gente. Gostou? Top demais. Presta essa caneta aqui pra mim. Presta essa caneta aí, velho. Daí. Assina aqui pra mim. Assinar, mas não vai pagar? Será? Não vai? Não, caneta de... Depois a gente vai tirar uma foto disso. Do lado, né? Embaixo do... Nada combinado, hein? Gente do céu, essa daí não esperava, hein? Imagina, essa caneca era de chocolate. Eu como assim a caneca? Olha, já me deu uma ideia já. Devia ter colocado chocolate. Olha lá, mostra pro pessoal. Cadê o tampo? Ah, é verdade, gente. Inclusive, tô precisando de patrocinador, se vocês quiserem. Deixa o recado aí, Algart. Entre em contato com a minha assessoria, tá bom? No Instagram é @centralalgart, ou é só pesquisar Algart, que vai aparecer meu perfil da Central, tá bom? Tem lá o WhatsApp, entre em contato e a gente pode fazer algo legal, tá bom? É isso. Deixou os arrobas?
Deixa Fechou? os arrobas? Deixei. Me siga no Instagram, @IamAlgart, tá bom? Minhas músicas estão disponíveis em todas as plataformas, tá? Spotify, Deezer, Apple Music, aonde vocês quiserem, YouTube Music. O Instagram, @IamAlgart, mas pode pesquisar só Algart que vocês acham. E a Central também, que é a minha assessoria, minha fonte de informação, que é Central Algart, gente. E se inscrevam no meu canal, por favor, que é muito difícil de conseguir inscrito, tá bom? E é isso. Olha lá, assinadinho ainda. Gente, nossa, topzera esse final aqui. Topzera! Gente, só tenho a agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final. Se você quer apoiar o Algart, quer ser um patrocinador dele, entre em contato aí. A gente vai deixar aqui também o link embaixo, aqui na descrição do vídeo. Pra você que gosta de ser patrocinador, patrocina aqui o Dream Podcast também. Exatamente. Dream Podcast. Aqui, ó, Dream Podcast no YouTube, Spotify. A gente também passa na TV Serrana, do Vale TV e On Center TV também. Chique negócio. Pessoal, estamos finalizando aqui. Quer conhecer um pouquinho do meu trabalho? É o Bruno Loureiro. E para você que quer produzir um podcast, quer produzir um videoclipe com a gente também, quem sabe um videoclipe aí, né? Cena, produtor audiovisual, fica a minha dica aí pra vocês. Trabalhos incríveis aí pra vocês. Se o nosso editor, se não der direitos autorais, coloca alguma coisinha aqui do lado aí, passando algumas imagens tops, só aquele creme assim das cenas assim. E é isso, gente. Hoje eu conversei com o Matheus Algart. Top. Amei. Se inscreva no nosso canal. Até o próximo episódio, galera.